Peço desculpa, amados, tive que ir abrir a porta às minhas sobrinhas e à minha cunhada. Continuando onde nós íamos, voltando ali do princípio, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro não na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto, a uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça como com o vento oriental. Os espantarei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. E então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Portanto, não
perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmamo-lo com a língua, e firmamo-lo com a língua, e com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam as suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles, de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, amarraram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me, e não perdoes a sua maldade. Não apagues o seu pecado de diante da tua face. Não tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Amém. Que pedido fez o nosso amado profeta Jeremias? Pudera, como ele não haveria de ficar? Ele levou uma mensagem boa para tentar salvar, para se submeterem a Deus. De repente querem me matar. E hoje? Hoje não é assim, mas se formos a ver, muitos invejam-se pelos sucessos deste, pelos sucessos daquele, e não se submetem a Deus como se devem submeter. Mas, deixando isso parte e voltando à sujeição, como aqui diz o vaso do oleiro, e então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Atenção, o Senhor aqui disse isto, mas lá está. Se nós dissermos a Ele: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a adesão, o aderir a Ele. Não é só nos virarmos a Ele, para Ele, digo, quando precisamos, quando está mal, não. Ou quando vimos que estamos a ser perseguidos, ou outras coisas assim, não. É sempre. Como é que o Senhor disse a Jeremias: somos barro nas suas mãos. Mas atenção, Ele só nos molda se nós deixarmos. Se nós dissermos: Senhor, eis aqui a minha vida, molda-me como tu queres que eu seja. Sê o meu oleiro. Que a minha vontade caia por terra e que sejas tu o meu oleiro. Aí, vais ver como ficarás moldado. Verás as coisas de outra maneira. Eu em oração peço sempre que a minha vontade caia por terra, porque sou humano. A minha vontade é uma vontade miserável. E peço outra coisa em troca. Senhor,
Que a minha vontade caia por terra, mas que a tua vontade se faça em mim em vez da minha. Muitos têm dito, uma vez disse isto a uma pessoa, a um irmão de um curso aqui perto de mim, e ele disse, isto é que é uma boa postura em oração perante o Senhor. É. Mas não é só dizer de boca. Não. Tens, quando te submeteres a Deus, não dizes eu submeto-me só de boca. Não. Submete de coração. Quando Jesus disse, eu já disse isto antes e torno a dizer, quando Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é por não lavarmos a mão que comemos e ficamos contaminados. Se contaminar é a carne, podemos apanhar uma doença ou outra. E muitas vezes há pessoas que até se apavoram por isso. Por coisas da terra. Mas o que contamina, o que é mais importante, o espírito, o que contamina o espírito, que é para onde nós vamos consoante é o nosso espírito. Se for luz, paraíso. Mas se não for, para onde é que iremos? Pensa nisto. Agora, outra coisa. Jesus disse, não é o que contamina o homem, não é o que entra na boca. O que entra na boca contamina a tua carne. Preocupas com isso? Se te preocupas com isso, meu irmão e minha irmã, não sei. Olha, eu digo uma coisa. Se eu apanhar um vírus muito complicado, posso sofrer. Paciência. Mas prefiro uma coisa. Prefiro ter o meu espírito minimamente bem. Minimamente não. Bem completamente. E ter lá a recompensa. E preocupar menos com o meu espírito. Queres que eu te diga uma coisa? Problemas de carne. Tenho alguns. Olha. Para tu veres. Quando eu ainda andava desviado, quando eu tinha a minha má vida, olha as marcas que me deixaram. Eu não era assim. Isto. Fígado. Fígado inflamado. E a produzir gordura. Atenção. Depois disso, tenho gordura. O próprio fígado, para o sangue passa gordura. Como está inflamado, está descontrolado. Dizem que não podemos viver sem fígado. Olha que preocupado. Preocupado é que eu estou. Sabes qual é a minha preocupação? É esta. Pode-me matar. O fígado pode-me matar. Mas se eu não tiver como Deus quer, aí é que eu cago dos trabalhos. Aí é que é a minha preocupação. Para onde é que eu irei? Se eu já me sinto aqui meio perturbado, eu imagino quando o segundo me disser, olha, desculpa, mas não tens cá lugar. Pois é. Eis aí a minha preocupação. Outra, tenho o colesterol alto. Pois é. Dizem que mata sem sentir. Olha, pois é. Que pena. Se não estiver reconciliado com Deus, aí é que é a minha preocupação. Agora, da carne, o que contamina o homem é o que sai do coração, como Jesus disse. Ou seja, se é o que sai do coração, é por aí que conhecemos o homem. Ou não é? É por aí que nós vimos como a pessoa é. Se é boa, se é má. Tão fácil quanto isto, amado. Agora, submete. Deixa que Deus te molde. E verás. Nós, por vezes, ficamos tão maravilhados com coisas que o homem faz. Espetáculo. Aí é o meu computador novo. Aí, olha, eu vou ser sincero, eu tenho aqui uma torre verídico. Tenho aqui uma torre com 2 discos rígidos. Isto tem... Deixa cá ver, tem cá 500 GB de memória. Espetáculo! Vamos estar a submeter e a maravilhar-me com coisas do mundo? Para quê? Vai comigo. Como a missionária Bruna Elisa disse, que gostei muito dessa pregação, que para mim essa missionária tem mais que futuro. Que Deus seja com ela em todo o tempo. Ela cantou, falou, começou a pregar. Há uma coisa. Ela é das minhas. Por quando começou a falar,
E estavam todos aleluia, glória a Deus, tudo muito bem. Mas quando ela começou a falar a verdade, ups, ouvia-se muito aleluia. Depois deixou-se de ouvir. Pois é, as verdades doem. Pensas que Jesus, quando disse as verdades, pensas que todos gostaram? Aí é que enganas, meu amigo. Olha, vou ser muito sincero. Quantas e quantas gente eu não estava a orar? E mesmo na igreja oravam por mim? Impunham-me a mão na cabeça? Pois é. E a pessoa que estava a orar por mim dizia-me logo: porquê é que tu andas na altura? Porquê é que andas na internet e a ver os filmes que não deves? Eu achas que eu fiquei contente? Fiquei contente de ele ter dito a verdade ainda por cima com pessoas ali? Mas digo-te, não gostei. Mas com o decorrer do tempo, é bom saber isso. É bom saber que temos um Jesus que faz isso. Que nos repreende e se for preciso nos manda abaixo à frente das pessoas. Porque nós depois fazemos isto. Se fosse outras pessoas. Olha, eu sei de pessoas que se calhar nem estavam a fazer isto. No entanto, o meu Senhor Jesus, que eu amo tanto, olha, eu digo, anseio tanto por estar frente a frente a Ele. Isto não tem a ver com o assunto, é verdade. Mas anseio cada vez mais e mais, cada dia tão de olhar nos olhos e dizer eu amo-te. E estou a dizer isto não é da boca, é de coração. Aliás, nós, não me lembro que livro é que é, mas nós podemos ver que Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos é o amado de seu Pai. E o amado de seu Pai também ele o amará e ele se revelará. Ele revela-se a mim quando quer. Mas revela-se. Mostra-me coisas em sonhos. E sabes o que eu digo? Até em orações já tenho dito: Jesus, quem sou eu? Quem sou eu para que tu me uses assim? Estejas a pôr isto nas mãos. Estejas a ser tão bom. Eu só te desanimo cada vez mais. Eu sou imperfeito, sou um homem. E como tu me decides honrar? Mas foi o que ele decidiu. Por isso é que eu cada vez quero servir mais a Deus e quero me submeter. Às vezes peco, erro. Mas digo-te, amado, há pessoas que dizem: a vida cristã deixa uma pessoa velha. Deixa. Será? Nunca. Longe esteja esse pensamento da tua mente. Em nome de Jesus, eu digo-te, quando eu disse isto agora, ou quando pensam: pronto, mais uma chatice, mais uma mensagem, pois eu te digo agora assim nesta mensagem, que em nome de Jesus se aparte da tua mente tal sentimento. Em nome de Jesus se aparte esse sentimento de ti. Sabes porquê, amado? A vida cristã é melhor. É a melhor vida que tu podes ter. E então guiada por Jesus no teu barco, ou mesmo que tu estejas no deserto como os profetas estavam, mas desde que tu te submetas de coração, acredita, meu amado, é a melhor coisa que tu podes ter. Achas que os profetas não, e outros não andavam melhor que nós? Ou é porque não havia televisão e isso tudo? Olha, eles ainda estão mais parabéns que nós. Pois é. E digo-te, meu amado, que longe de ti esteja esse pensamento. Porque a vida cristã é melhor. Então, quando tu decides e dizes: Jesus, guia-me, eu digo-te, amado, nunca pensei. Olha que eu não sou muito de escrever, sou sincero. E às vezes para dar iniciativas, que é um ponto que dava ideias, mas depois todos me diziam: não, ou assim, mas depois ignoravam.
Eu chego a um ponto que é pá, chega, olha, paciência. Façam o que quiserem. Pois é. Se comecei com este trabalho, esquece. O Senhor tem-me guiado e feito cada coisa na minha vida que eu digo. Se tu pensas que a vida cristã é chata, se mesmo que Jesus te guie e tu achas isso ser chato, então olha, meu amigo, digo-te uma coisa. Das duas, uma. Ou tu és um perdedor, ou um crente muito fraquinho, ou um crente muito fraquinho, que não sabes aproveitar o que é bom, ou então, olha, se confias no mundo, confia. Sabes o que é que se diz cá em Portugal? Fia-te na Virgem e não corras. Sabes o que é que isso quer dizer? Bem, confia nele, confia, vai ver. Eu digo-te o mesmo. Fia-te na Virgem e não corras. É só isso que eu tenho para dizer. Eu digo-te uma coisa, porém eu, cada vez mais e mais, quero aprender. Quero instruir-me com o meu professor. Se o homem não me instruir, já sei que não me instrói, mas ele me instrói. Eu não escrevia nem lia hoje, posso-lhe agradecer. E faço com cada... pronto, escrevo as coisas que tu vês, mas se fosse eu mesmo não conseguia. Se não fosse o meu Jesus, eu não fazia isso. Agora digo-te, ser como o barro. Deixa que Deus te molde. Além disso, lembra-te uma coisa. Adão era o quê? Quando nós morremos somos o quê? O que é que Deus disse? Eu criei-te o pó e ao pó tornarás. Amado, não penses que és homem e que... Ou que és homem não, que sim, que és humano e que és... Não penses nisso. Isto é pó. Pó. Sem Jesus, tu és pó. E digo-te uma coisa. Lembras-te do povo em João? As leis isto e não sei o quê. E Jesus disse que não creriam nele. E que a palavra, ou que o amor de Deus não estava neles. Pois eu digo-te uma coisa. Hoje em dia, presentemente, é igual. Pensa no que Jesus disse. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso eu te digo que nem todos o amor de Deus reside. Sabes porquê? Fácil. Começa a ter atenção. Começa a ter atenção. Começa a olhar para dentro de ti e ver como tu és. Eu vou fazer o mesmo. E digo-te. E sabes porquê? Vou ser muito sincero. Para mim é isso. E se me disserem que não, olha, é com eles, eu por mim. Não sei, é com eles e com Deus. É um manual, não é? Está escrito, Jesus disse. O que é que hoje em dia lê e se aplica? Lê e diz, epá, é bonito, e que bênção, espetáculo. Pois é. Aplicá-la. E aplicá-la. Pois é. É só para ter conhecimento, para estudar. Isso é muito fácil. Fácil é. Deixa de ser assim. Aplica-te. Pensas que eu não levo, que eu ouço verdades e eu fico aqui. Sim, epá, está bem, pronto. Também me custa. Ouço as verdades e doem mais vezes. E por vezes parece que fico contra a pessoa. Mas isso é o que o diabo quer. E agora aqui outra pergunta. Quantos e quantos não fazem a sua vontade? E diz, eu não. Mas quantos e quantos não fazem a sua vontade? Como? Fácil.
ouvem a verdade e não gostam de a ouvir. Quantos? Pois é. A verdade dói? Pois dói. Imaginemos a verdade como um açoite. Mas, infelizmente, ouvimos a verdade. Pois é. Mas se nos dão elogios, ui, é isso, aí já gosto. Pois é. Epá, sou isto, sou aquilo, sou bonito. Ei, espetáculo. Pois é. É assim que Jesus foi? Não. Jesus ensinou-te a ser assim? Não. Eu não aceito os elogios dos homens, pois eu já os conheço muito bem. Não é o que Jesus disse? Então pronto. Está escrito e Jesus o disse. O que é que nós hoje em dia fazemos? Levamos com a verdade e se calhar até deixamos de falar com a pessoa, bloqueamos e etc. Pois é. Quantas vezes já me tem isso acontecido? Ui! Pois é. Mas fomos à pessoa e fizemos um elogio. Ai, és muito bonita. Ou és uma bênção. Ou sei lá. Pão! Ai, obrigada. Ai, muito obrigada, sim. Ui, espetáculo. É isso? Isso é tudo vaidade. 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 Torna a dizer vaidade, vaidade, vaidade. Não sejas por elogios. Não faças as coisas por elogios. Não. Submete à vontade de Deus de coração. Não é por elogios. E olha, eu digo-te, eu prefiro ser como eu sou. Feio, seja lá como for. Não me interessa. E não recebo elogios. Sabes o que eu digo? Amém por isso. És feio, és horrível. Sou ainda bem. Para ti, para Deus não. Para Deus eu tenho valor. Por isso, fica bem, passa bem. Disseram-me que eu penso que sou mais que os outros ontem. Eu sou igual a qualquer um. Se calhar até sou menos. Não sei. Como as pessoas me virem. Tenho o sexto ano. Tenho o sexto ano. Não sou doutor, não sou nada. Nem quero ser. Nem quero ser. Quero ser aquilo que Deus queira que eu seja. Porque se for eu a escolher, se calhar, se eu tirar o curso de bancário ou isto ou aquilo, sou bancário, fogo, espetáculo. Agora até vou comprar um Porsche, vou sair à maneira, se calhar até vou dar uma volta com uma pessoa assim, uma pessoa assada. Não. Prefiro ser como eu sou. A cadeira que até já rães por todo o lado. Prefiro ser assim. Isso me meter, mas Deus. A vida cristã é tão boa. Tu sentes coisas que eu sinto-me entusiasmado cada vez mais e mais com esta obra. Nunca me senti assim, nunca na minha vida. E é bom sentir-me assim. Sinto-me perturbado, pois sinto, mas já bem. Estar ali com força. Agora se queres ir para o mundo e submeter-te ao mundo. Porém eu não sou assim. Com isto eu termino. Deus e Pai, obrigado por este momento e que o teu povo ouça a tua voz em vez da minha. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome. Vives e reinas para sempre. Amém. E amém. E que Deus vos abençoe, amados. E como eu disse e torno a dizer, agarrem-se mais à palavra. Não é só o gosto, ou não. É ver, aplicarem-se. Não é um livro qualquer. Ali diz Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada.
é sagrado. Lembrem-se disso.